existe céu como lugar, morada eterna para o homem viver eternamente? O céu existe? Você acredita nisso? Existe o inferno como lugar, morada, eternidade onde o homem vai estar para sempre? Lugar que não tem paz, não tem gozo, não tem alegria, tormento eterno. Existe esse lugar? Existe o céu, lugar de vida eterna, de gozo, de paz, de alegria eterna, infinda, onde não terá mais tempo, nem fim, nem momentos, tudo será eterno. Existem esses lugares? Você crê nisso? A pergunta é para você. Você crê nisso? Existe a vida eterna? Ou a vida vai ser só isso aqui, morreu, acabou? Você crê assim? Existem um outro lugar que a pessoa vai depois da morte, passa um tempo e depois volta para viver nesta terra de novo, onde ele vai reencarnar e habitar em outro corpo, viver vários karmas. Existe isso? Existe a eternidade do ser humano em um paraíso na Terra? O ser humano ele vai viver num paraíso aqui na Terra? A vida eterna do homem vai ser na Terra? Bem, diante de todas essas perguntas, estes questionamentos, você precisa ser prudente e buscar a verdade sobre isso. Mas aonde eu encontro essa verdade? É pela doutrina do Espiritismo? Pela doutrina católica? Pelas doutrinas evangélicas? São muitas. Aonde eu encontro isso? É dentro dos ensinos religiosos, católicos, evangélicos, espírita, mórmon, budista, testemunho de Jeová? Aonde eu encontro a pergunta para essa resposta? Aonde eu tenho conhecimento da verdade? Aonde eu encontro a verdade? Quem é a verdade? Essa pergunta você precisa fazer. A verdade, ela não é nenhum conjunto de princípios e valores, de regras, de nenhuma instituição religiosa, de nenhuma igreja, formulada por nenhum líder religioso. A verdade não é uma regra, uma doutrina formulada, estabelecida como de Deus para o povo, de nenhuma religião. Como nós podemos ter resposta para esses questionamentos que eu falei aqui anterior? A pergunta é: a eternidade do homem vai ser no paraíso aqui na terra? O céu existe e é real como morada, habitação de glória, de alegria eterna? O inferno existe como lugar eterno de tormento, de juízo e condenação? O inferno existe? Bem, para a gente ter esse conhecimento, nós precisamos conhecer a verdade. Essa verdade, como eu estou sempre dizendo, não é nenhum conjunto de regras, princípios e valores, nenhum conceito doutrinário de nenhuma igreja ou religião. Essa verdade é Jesus, o próprio. Tudo aquilo que ele trouxe, a revelação de Deus, para que nós tenhamos a resposta para esses questionamentos que aqui eu expus para vocês. O que Jesus ensinou sobre a eternidade? O que Jesus ensinou sobre o céu e o inferno?
o que Jesus ensinou sobre o destino eterno do homem. É isso que nós precisamos buscar conhecer, ter o conhecimento. E isso só podemos ter por Jesus, através de Jesus, dentro daquilo que foi revelado por Jesus. A revelação de Deus para o homem ter o conhecimento das verdades espiritual que ele precisa foi trazida por Cristo. Conhecimento esse que vai nos livrar da maldição e nos conduzir à bênção, que é a direção de Deus, a vida com Deus. Então a gente vai fazer uma análise. O que Jesus ensinou a questão do inferno, do destino do ser humano. Bem, tem doutrinas, tem teólogos, tem homens sábios das Escrituras que ensinam que não existe inferno, não existe juízo, ninguém vai para o céu, o paraíso é na terra. Diz aí, irmão. Já adianta. Vai. O paraíso é na terra e por aí vai. Agora a gente tem que entender, buscar compreender, não é dentro do que ensina a tua crença. Deixa eu ajeitar aqui o celular, gente. Aqui é estreito, é no trabalho, mas é ministrando. Tá bom? Eu estou no trabalho e estou sempre levando de graça o que Deus tem me dado de graça. O conhecimento para a libertação. O conhecimento para a vida eterna. O conhecimento que esclarece da verdade de Deus. Eu tenho sempre levado de graça, porque Deus me deu de graça esse conhecimento. Eu não paguei por esse conhecimento. Eu não adquiri dentro de seminário esse conhecimento. Está subindo água, Zé. Eu não recebi pagando nenhum valor esse conhecimento. Como tem alguém aí se exaltando que tem um conhecimento porque estudou, comprou livros e isso, aquilo, outro. Não. Esse conhecimento que esses homens intelectuais têm na sabedoria humana é maldito, desvia você de Cristo, do conhecimento simples que nós precisamos ter pelo Evangelho. Só isso. Aquilo que é revelado para nós pelo Espírito Santo, não dentro de nenhuma universidade. Nós não aprendemos de Deus por meio de nenhum recurso desse mundo. É o próprio Deus que nos ensina. E se tem alguém ensinando de Deus, é porque recebeu o ensinamento de graça. De graça tem que passar. Se realmente está ensinando de Deus. Se não, é mais um mensageiro do diabo. Fazendo negócio do povo. Usando o povo para ter suas cobiças, ganâncias e avarezas realizadas. Levando mentira para o povo, escravizando o povo no domínio dele. Nós temos que levar de graça, irmãos. Hoje em dia, esse meio religioso virou um grande negócio para quem quer estar dentro dele, lucrando e abrindo seu comércio. Hoje em dia, os astros, as estrelas, as atrações religiosas que estão sendo apresentadas nos púlpitos, nos altares das igrejas, como homem de Deus, onde tem grandes cachês que eles cobram, onde eles exigem, onde eles cobram valores, ai de você se não der. Porque eles são as estrelas para levar atração para as igrejas, para os palcos, os púlpitos que dizem que é Deus operando, e o diabo cirandando no meio desse povo, dentro desses ambientes, através desses homens. Porque o homem de Deus, que recebeu de Deus a vocação para ministrar a verdade que liberta, a palavra da vida, semeando esta semente que dá vida com Deus o homem, ele nos deu de graça, para que a gente também levemos de graça
a todas as pessoas, em todos os lugares, aonde estiver, uma alma nas trevas, perdida de Deus, sem o conhecimento de Deus, nós precisamos ser luz para esclarecer, conduzir esta vida na direção de Deus com a mensagem do Evangelho, a verdade que liberta. Esse é o nosso compromisso no reino de Deus. Levar ao mundo, informar ao mundo, para que o mundo tenha o conhecimento da obra de Deus, por onde o homem é salvo. Não é levar ninguém a estar dentro de nenhuma igreja praticando obra para ser salvo. É pregar a obra de Deus, anunciar ao mundo por onde o povo é salvo. Ninguém faz a obra de Deus. A obra de Deus foi o próprio Deus que fez. Nós fomos chamados para anunciar, levar ao conhecimento do povo a obra que Deus fez. Por onde somos salvos? O povo é ensinado a estar dentro de igreja praticando obra para ser salvo. Esse é o ensino maldito. Por onde Satanás trabalha para tirar você do conhecimento da obra de Deus, por onde você é salvo, e escravizando você em obras de igreja, fazendo você pensar que é salvo. Então, meu trabalho é levar de graça o que de graça eu recebi. O conhecimento que liberta, que salva. O poder de Deus para libertar e salvar o homem que está preso, escravizado por Satanás, indo à mentira por causa do pecado. O poder de Deus para salvar é o Evangelho. Romanos 1,16. A palavra da verdade da salvação, que nos esclarece, nos dá o conhecimento do que precisamos conhecer dentro das verdades espirituais que Deus quer que a gente conheça para a nossa vida com Ele. Então vamos voltar aqui. O que Jesus ensinou sobre o inferno, sobre o céu, sobre o destino eterno do homem? Há tanta especulação, há tanta doutrina, há tantos ensinamentos pregados por homens que dizem que são sábios, ungidos, cheios do poder de Deus, se denominando homens de Deus, pregando a mentira, contrariando a verdade. Quem é de Deus nunca vai pregar uma doutrina contrário à doutrina de Cristo. Quem é de Deus nunca vai pregar uma doutrina para desfazer da doutrina de Cristo. Quem é de Deus nunca vai acrescentar, nem adicionar, nem estabelecer outros meios que Cristo não estabeleceu. Quem é de Deus tem compromisso com o Evangelho. Tem que estar com fidelidade ao Evangelho, pregando a verdade do Evangelho, não prevaricando, mas se mantendo fiel e firme na doutrina de Cristo, porque se alguém prevarica, adiciona, subtrai, coloca outro meio, tira o sacrifício exclusivo de Cristo, adiciona outros meios ao sacrifício de Cristo, para o homem chegar a Deus e ser salvo, esse não é de Deus. Esse está influenciado com a mente corrompida por Satanás. É ministro de Satanás, mas ele pensa que é de Deus. Pregando a mentira, pregando a doutrina, contrariando a verdade do Evangelho, deturpando e falsificando a verdade que liberta. Por isso que Paulo vai repreender Pedro. Não é porque Pedro estava de bermuda. Não é porque Pedro estava comendo e bebendo isso ou aquilo outro. Não é porque Pedro não estava na igreja. Não é porque Pedro não ia para os trabalhos de consagração, de avivamento. Não é porque Pedro não ia para o culto da vitória, culto da restauração, culto da bênção, culto de libertação. Paulo vai repreender Pedro. Não é porque Pedro não estava andando no usos e costume de alguma igreja. Paulo vai repreender Pedro pelo fato de Pedro não estar com entendimento, vivendo e passando para o povo a verdade do Evangelho. Por um momento, Pedro deixou-se dissimular. Ele, para agradar os judeus, para viver conveniente com gentil e judeu, ele não se posicionou na verdade do Evangelho. Nesse momento, ele queria agradar os judeus. Quando Paulo percebeu isso, que Pedro estava colocando princípio para o gentio,
para agradar os judeus, concordando, irmão. Pedro concordando com os princípios que os judeus colocavam para o gentio viver, que o evangelho não pedia, que o evangelho não ordena, que Jesus não ensinou. Jesus não ensinou nada da lei para a sua igreja viver. Nenhum ritual cerimonial, nenhum sacrifício, nenhuma direção que era pedido nos cerimoniais da lei. Jesus não estabeleceu para a sua igreja. E os judeus, eles estavam pregando isso. Não, você creu em Jesus, mas se você não guardar a circuncisão, não é salvo. Se não ser batizado, não é salvo. Se não for para o templo, não é salvo. Se não cumprir os rituais, as devoções, os holocaustos, os sacrifícios, não é salvo. Não, você tem que crer em Jesus, mas tem que estar na igreja, tem que cumprir o ritual, tem que guardar as ordenanças da lei, tem que dar o dízimo, tem que cumprir isso, cumprir aquilo. Não! Quem prega isso está deturpando a verdade do evangelho. Tem que ser repreendido. Todo aquele que prega que igreja é casa de Deus, que você tem que adorar a Deus na igreja, tem que ir para a igreja buscar a Deus, se não for para a igreja não é de Deus, que não der o dízimo não é salvo, que tem que se batizar para ser inserido no corpo igreja de Deus, tem que guardar o sábado, tem que tomar ceia, porque se você não estiver na igreja, você não tem comunhão com Deus, porque o lugar de você ser salvo é na igreja. Quem prega isso está desviando e perturbando a verdade do evangelho. Quem prega isso não está andando conforme o evangelho manda. E foi aí o motivo pelo qual Paulo repreendeu Pedro. Olha o que o texto vai dizer. Quando vi que Pedro não andava bem e nem direitamente pela verdade do evangelho, repreendi na cara, diante de todos os judeus. Paulo não estava ali para agradar ninguém, nem gentil, nem judeu. Paulo estava ali para pregar o evangelho e defender os princípios e valores do evangelho, para judeu e para gentil. Eu não estou aqui para agradar evangélico, nem católico, nem nenhum líder religioso de nenhuma religião. Eu estou aqui para pregar o evangelho, defender os princípios e valores do evangelho. Não é de igreja evangélica, nem de igreja católica, nem de nenhuma igreja. Todos têm que ser repreendidos quando não estiver na verdade do evangelho. E foi isso que Paulo fez, repreendendo Pedro. Quando viu que Pedro não estava se comportando bem nem direitamente pela verdade do evangelho, Paulo repreendeu Pedro diante de todos. Porque nós temos que ser prudentes, manter a nossa vida na verdade do evangelho. É por onde temos o conhecimento para a libertação, o conhecimento para chegar a Deus, para a salvação. É pelo evangelho. E quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Não existe outro meio. A verdade é essa. Creu no evangelho, salvo. Não creu, condenado. Você pode estar dentro de igreja evangélica, católica, espírita, budista. Se você não creu no evangelho, para o evangelho estar dentro de você, não tem salvação para a tua vida. Não é você estar dentro de igrejas evangélicas que você vai ser salvo, ou de nenhuma outra. É você estar com o conhecimento do evangelho e o evangelho dentro do seu entendimento, por onde você vai ter que andar com o entendimento na direção do evangelho, não de igrejas evangélicas ou qualquer outra. Então, o que Jesus ensinou no evangelho? Para a gente conhecer o que é o evangelho, o que ele nos ensina e nos informa, e colocar a nossa vida de fé, de devoção e de comunhão com Deus pela direção do evangelho, com entendimento. Muitos estão dizendo aí que vai ter o paraíso na terra, que ninguém vai para o céu, que o céu é só uma expressão, que a vida vai ser aqui, o paraíso na terra. Outros ensinam que o homem morre, vai para o purgatório, reencarna e volta a viver na terra, e por aí vai. São vários ensinamentos dentro de várias vertentes religiosas. Mas abandone tudo isso. Vamos agora esquecer os ensinamentos das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, das igrejas de Mórmon, espírita e por aí vai. Esqueça o princípio e valores da religião. Venha agora conhecer os princípios e valores de Deus, que é por aquilo que Jesus ensinou. Amém? O que Jesus ensinou a respeito do homem, da eternidade dele. Jesus vai dizer que veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Jesus vai dizer que quem não crê nele não tem a vida eterna, mas será condenado. Jesus vai dizer que ele veio para dar ao homem a vida eterna, livrar o homem da condenação e tirar o homem da morte e do pecado e trazer para a vida com Deus. Jesus vai dizer que ele é essa vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida para o homem chegar a Deus. Jesus, o que ele vai dizer sobre o inferno, a eternidade do homem sem Deus. Jesus vai dizer que o inferno é um lugar de tormento eterno e que foi criado não para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41, 46, 38. Jesus vai dizer que devemos ter o temor para não ir para esse lugar. Antes, sabendo que o que o homem vem a fazer conosco é só aqui, acabou. E na eternidade não tem nenhum poder mais. É aí onde Jesus vai dizer: não temam os homens, que o muito que eles podem fazer é matar o corpo. A morte é um fato. A morte é uma realidade. Ela pode ser de assassinato, de acidente, de infarto, de uma situação de doença. A morte pode vir a nós de qualquer forma. O importante é a gente entender que a morte vem a nós, não importa como. É aí que Jesus vai dizer: não temam os homens, que matam somente o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que faz perecer no inferno. Jesus fala do inferno como um lugar aonde nós devemos temer para não estar lá. Mateus 10, 28. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Temam a Deus para ser livre do pecado que condena sua alma ao inferno, sua existência no inferno, sua eternidade no inferno. É o pecado, não é Deus. Temer a Deus é dar ouvido à palavra dele e se converter a ele, se arrepender para não sofrer a justiça de Deus pela sua obra. Olha lá, irmão. 31, 96. Vocês estão entendendo isso? Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Olha, irmãos, eu estou aqui no trabalho, eu dou essas pausas. Fala o que, irmão? Vai na frente que eu vou dar. Vicente, código 6533, irmão. Tá aí no social, isso. É, no social não, no serviço. Vocês estão entendendo, irmão? É assim, meu irmão. No trabalho é ali, aqui, acolá, mas a palavra não está presa. A palavra de Deus não está restrita dentro de uma instituição religiosa. A palavra de Deus não está condicionada a um líder religioso. A palavra de Deus está em cada um de nós que creu em Jesus. E a obrigação de pregar é nossa. A palavra de Deus não foi restrita dentro de um ambiente para você estar dentro dele para ouvir, como hoje ensinam. A palavra de Deus, ela está em nós temos que transmiti-la para o povo. Então Jesus vai dizer que devemos temer a Deus, aquele que faz perecer tanto a alma como o corpo no inferno. O temor a Deus é o homem ter a compreensão da ira que vem sobre a vida dele por causa do pecado e se converter à direção que Deus dá
para o homem ser livre do pecado e não sofrer a ira. O homem tem que temer e buscar o socorro em Jesus. É o socorro que Deus proporciona para nós ser livre da sua ira, do seu juízo. É Jesus, irmão. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Dá uma olhadinha aí. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória. Temam a Deus e dê glória, né? Está dentro de igreja. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é isso, não. A Bíblia não fala de glória e temer a Deus. Isso não. Louvar a Deus não é estar dentro de igreja cantando hino. Vivendo manifestação religiosa de louvor e adoração a Deus. Louvar a Deus não é isso. Adorar a Deus não é isso que o povo vive nas religiões. Através de ritual, sacrifícios e muito movimento emocionalísticos. Adorar a Deus é contemplar a vontade dele e se submeter a ela. Isso é adorar a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Por que eu devo temer a Deus? Porque está chegando a hora do juízo, irmão. Para que eu não vá a juízo, irmão. Para que nós não vamos a juízo. Temam a Deus para ser livre do juízo. Se convertam a Ele. É isso que nós devemos passar para o povo. É isso que Jesus veio para nos advertir, mostrando o meio de salvação que é Ele, para ser livre desse juízo. Por isso que Jesus vem pregando esse evangelho, que é as boas novas de salvação, que dá ao homem o conhecimento por onde ele vai sair dessa situação, para não sofrer essa eternidade que lhe aguarda quando ele sair deste mundo temporal, desta vida temporal. Ele não vai voltar aqui para viver o paraíso na terra. Ele não vai reencarnar para estar habitando aqui de novo. Depois da morte segue ao juízo, e o juízo é para a condenação. Hebreus 9, 27, Romanos 5, 18. A vida do homem aqui, ela é singular. Depois que sai daqui, ele parte para a eternidade. E só existem dois destinos eternos. A terra, esse mundo que a gente vive aqui, não é eterno. Esse mundo que nós vivemos aqui é temporal. A terra e as obras que nela há, o céu e os elementos que nele há, vai ser desfeito. O juízo de Deus vem, e isso que é visível vai deixar de existir. Está lá em 2 Coríntios 4, 18. Dá uma conferida lá. Primeiro capítulo de Hebreus. Capítulo 1, versículo 10. Do 8 ao 10. Dá uma lidinha lá. Jesus, ele vem para nos livrar, para nos trazer a esperança, o socorro, para nos livrar dessa situação. Portaria Castelo de Avião. Boa tarde. Governador Nelson. Pronto, tá bem. Pronto, tá bom, dona Alci. Pode deixar. Certo. Nada. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão compreendendo isso que está sendo levado para clarear o teu entendimento? Você tem que crer naquilo que Jesus veio revelando de Deus. A verdade que Jesus veio trazendo sobre a situação do homem, sobre o destino eterno do homem, sobre a esperança do homem ser livre desse destino e dessa situação eterna. Você tem que crer em Jesus. Não no dogma, na crença, na doutrina, nos princípios e valores de tua igreja. A verdade é essa, irmão. Depois da morte segue o juízo, a eternidade sem Deus, ou para condenação ou para salvação. O céu, que é o lugar do destino eterno de todos aqueles que creem em Jesus. O inferno é o lugar de destino eterno de todos aqueles que não creram na verdade de Deus para se salvar e permaneceram na mentira, na incredulidade, indo para esse destino. Só existem dois destinos eternos depois que sairmos desta vida. E este mundo aqui é temporal. O juízo final será o dia final da existência do homem na terra. E a sentença eterna para aqueles que não creram em Jesus. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus, que vocês possam contemplar
receber essa verdade e buscar aprender de Cristo. A verdade é Cristo. Não procure uma religião, uma igreja verdadeira como verdade, como verdadeira. Procure conhecer a verdade. Deus não orientou ninguém a procurar a igreja verdadeira. Deus orienta-nos a crer na verdade para ser liberto. Conhecer a verdade. Essa verdade que é Jesus. Nós precisamos crer nele, conhecer a ele e prosseguir no conhecimento dele, para que não venhamos ser desviados à perdição, levados à perdição. Só há uma forma da gente não andar na perdição, é andar guiado por Cristo e estando em Cristo para a salvação. É ele que nos conduz a Deus, à salvação. Não é nenhuma religião, é Cristo. Então aprenda de Cristo. Mas, irmão, para onde é que eu vou aprender de Cristo? Está aqui. Este livro que traz a revelação dos fatos e dos acontecimentos de Deus para a humanidade é a Bíblia. E neste livro, a partir do Novo Testamento, você vai ter o conhecimento da revelação de Deus para o homem ter o conhecimento do caminho, do meio da porta para chegar a ele. Esse caminho, esse meio e essa porta, você vai ver revelando aqui que é Jesus. Não uma instituição religiosa. Então, cuidado. Tema a Deus. Porque todo ser humano que está nesta vida, sem ter o conhecimento do Evangelho, sem crer no que o Evangelho ensina, ainda está dentro do juízo e da condenação. Escute uma coisa. É a palavra que nos revela isso. Eu não estou aqui trazendo para você o que a religião diz, o que eu acho, o que eu penso, dentro da minha ideia doutrinária. Eu estou aqui trazendo para você o que Jesus revela. O que Deus revela. Se você crê, amém. Se não crê, amém também. Agora, bem-aventurados são os que creem, mas creem na palavra de Deus. Não é crer em movimento religioso, em objeto religioso, em religião, em coisas que o homem coloca. É crer em Cristo, a verdade de Deus. A realidade é, todo aquele que não creu ainda no Evangelho, ele pode estar dentro de igreja evangélica, ele pode estar dentro de igreja católica, ele pode ser praticante, devoto, zeloso, radical, fanático, alucinado, vivendo toda a religiosidade, continua perdido. Olha o que diz a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre este indivíduo permanece. Pois todo homem que ainda não creu no Evangelho, ele está como alvo da ira de Deus. Ah, mas Deus nos aceita, Deus ama a todos. Não, a Bíblia não ensina isso. O amor de Deus foi manifesto para salvar a todos. Agora, só vai ser salvo quem crer nesse amor que Deus manifestou, nesse ato de amor que é Jesus. Porque quem não crê, olha o que diz a palavra, João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre este permanece para sempre. Aprenda uma coisa. Deus, ele ama toda a humanidade pelo fato de manifestar o plano de salvação. Pelo fato dele manifestar um meio para salvar o homem. O amor de Deus está aí. Se o homem não crer, não receber e não aceitar esse meio que Deus estabelece, por onde ele tem que crer, se converter, estar nesse meio para ser salvo, só resta para o homem condenação. Ira de Deus, juízo de Deus, maldição de Deus. É o que diz a Bíblia, irmão. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, pois quem não está debaixo do juízo, da condenação e da maldição do pecado, pela sentença que Deus vai dar ao homem, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna no céu, não aqui na terra. Cuidado, irmãos. Cuidado com essa mensagem de Deus que satisfaz a tua vontade. Cuidado com essa pregação desse Deus dentro das igrejas que passa a mão na tua vida rebelde, não rebelde dentro de nenhum outro princípio, mas rebelde por não dar ouvido à palavra dele.
Cuidado, irmão. Cuidado nesse evangelho anátema, que só mostra a vocês a necessidade das coisas desta vida. Não mostra para vocês a maior necessidade que nós temos. A maior miséria do ser humano. Não é doença física, não é câncer, não é AIDS, não é falta de emprego, não é problema de família. A maior miséria na vida do homem é o pecado. É o pecado. É o pecado. E para isso Deus proveu um meio por onde a gente é livre dessa consequência, dessa miséria, para não sofrer a consequência do pecado. Nós temos que crer para ser salvo. Salvação não é porque você é bonitinho, não é porque você faz boa obra, não é porque você se veste assim ou assado, não é porque você não faz um mal a ninguém, não é porque você é um escolhido. Salvação é para quem crê em Jesus Cristo. E quem não crê permanece condenado. João 3,18. Foi Jesus quem disse isso. Se você não acredita, quer acreditar na doutrina da tua igreja que o teu pastor prega, problema teu. Eu estou aqui dando de graça o que eu recebi. Quem crê que creia, quem deixar de crer que deixe. Minha obrigação é pregar, é levar de graça o que eu recebi de graça. Eu não estou aqui para fazer ninguém crer. Nem o Espírito Santo vai fazer você crer. Ele vai convencer você da sua situação, do pecado, da justiça e do juízo. Mas é você que tem que se converter e negar-se e renunciar tudo e se voltar a Cristo. O Espírito Santo trabalha para lhe fazer ver a miséria que você está. Depois de você ver a miséria, é você que escolhe crer para ser salvo ou continuar na condenação e ir para a morte eterna. Eu tenho a obrigação de semear a boa semente, lançar. O Espírito Santo é quem vai trabalhando através da semente no coração daqueles que estão dando ouvido e crê nessa semente, que é a palavra, a pregação do Evangelho. Meus amados irmãos, voltem sua atenção, priorizem suas vidas naquilo que o Evangelho revela, na palavra do Senhor Jesus, na doutrina, nos ensinamentos, na revelação que Ele trouxe. Vá aprender de Cristo. Devote e consagre sua vida e o seu viver. Não é uma regra de vida, de práticas e valores de igreja. Não centralize sua vida dentro de nenhuma religião, vivendo como se fosse para Deus. Você está vivendo em vão, para Deus em vão. Reprovado, perdido, afastado de Deus. Com toda a tua devoção à tua religião, você precisa tomar a atitude que Paulo tomou. Paulo era um radical, fanático, zeloso, praticante da religião. Ele guardava os valores impecáveis da religião. Ele pensava que estava servindo e vivendo para Deus pela religião. Mas quando Paulo tem o conhecimento de Cristo, Paulo agora renuncia a tudo isso. E ele vai dizer que considera como esterco. E você vai continuar escravo, devoto, praticante dessa vida religiosa dentro da igreja católica, evangélica, espírita, mormon, testemunho de Jeová? Você vai continuar preso, escravizado, alienado, subjugado na autoridade, no domínio do homem que faz de vocês negócio dentro desse sistema religioso? Vocês vão continuar colocando a fé e a esperança de vida com Deus por meio das suas práticas e obras de vida religiosa? Você vai continuar vivendo e praticando na tua vida, sendo devoto, consagrando o teu viver, a mentira do diabo pregada dentro da religião? Ou você vai se converter a Cristo, aprendendo dele, ouvindo dele, sendo instruído por ele e guardando e praticando a palavra dele? É você que escolhe. O seu destino eterno depende de você, porque Deus já operou o impossível, que você não poderia, era chegar a Ele. Ele colocou o caminho. Entrar nesse caminho, andar por ele, é responsabilidade e atitude sua. É você que escolhe. Ouvir a verdade para se salvar, ou ignorar a verdade e continuar perdido na mentira, indo a juízo e a condenação. Pois essa é a causa porque muitos vão ser condenados. Não é porque Deus predestinou, é porque não deram ouvido à verdade para se salvarem. É o que está revelado lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Não deram ouvido à verdade para se salvar. Por isso serão julgados. Ouça a verdade, irmão. Creia a verdade. Se converta à verdade. Seja guiado para uma vida com Deus pela verdade.
Quem é essa verdade, irmão Wellington? É a igreja católica, é a evangélica, é a espírita? Qual é a religião que é a verdadeira, que é a verdade? Deus não lhe orienta a buscar nenhuma religião verdadeira, nem a verdade de religião. Deus orienta você a se voltar a Ele por Cristo, que é a verdade que você precisa conhecer para ser salvo e chegar a Deus com aprovação. É por Cristo, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ele vai dizer, venham a mim, todos. Ele nunca orientou ninguém a ir para nenhuma igreja. Ele nunca orientou ninguém a guardar nenhuma prática de nenhuma igreja. Ele disse, guardem as minhas palavras. Perseverem nela como homem prudente, para que vocês estejam firmados na rocha. Na vida verdadeira com Deus, que é por Ele, a rocha de Deus, onde a nossa vida com Deus é alicerçada verdadeiramente segura. Em Jesus e por Jesus. Creia nisso. Existe, quando todos nós sair daqui, dois destinos eternos. Uns vão seguir para o céu, eternidade de vida gloriosa com Deus. E outros vão seguir para o inferno, eternidade de vida de tormento sem Deus. É você que vai decidir qual destino vai seguir, quando findar o labor da tua vida, quando a morte ao teu lado chegar, que você sair deste mundo temporal e for para a eternidade. Céu é um lugar real, é um lugar de descanso, é um lugar de gozo de paz, é verdadeiro. Mas para lá, só vai aquele que se converte a Jesus, enquanto está vivo e persevera nele, para ser lavado e remido de todos os seus pecados, para poder receber a vida eterna com Deus lá no céu. Só por Cristo. O inferno, todos já estão destinados a Ele. Os que estão neste mundo que ainda não creram em Jesus. Você pode crer em João, Manuel, Pedro, Maria, Severino, José, Tonho, Sebastião. Você pode crer no Papa, no pastor, no padre. Você pode crer na igreja católica, evangélica, espírita, budista. Só por Cristo o homem é salvo. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus. Só por Jesus que o homem pode ser salvo. Jesus é o único meio de salvação. Jesus é a manifestação do amor de Deus com essa finalidade, para que por Ele, crendo nele, sejamos salvos. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, já em Cristo, seremos livres da ira que está por vir. Em Cristo, nós somos livres da ira. E aquele que está ainda neste mundo, sem Deus, sem paz, sem salvação, porque não creu em Cristo, ainda está sob a ira de Deus, indo a juízo. Ai, ai, ai daqueles que partem deste mundo sem confessar e sem seguir a Jesus com prudência e perseverança. Não há aquela ideia que o povo diz, que Deus a tenha no bom lugar. O bom lugar é o céu. Mas não é morrer numa religião. Não é porque fez caridade. Não é porque era famoso. Não é porque era bonzinho que a alma dele vai para o céu, para o bom lugar, descansar. O bom lugar lá no céu, para a alma ir descansar, só quem crê em Jesus. Só quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Amém?